Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, versículos de 35 a 45. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas, entre vós, não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Muito bem, então antes de nós iniciarmos a nossa celebração, mais uma vez eu repito, reforço, os parabéns pela nossa festa. Não foi bonita? Festa em honra de Nossa Senhora Aparecida. A presença foi excelente, tá? Aqueles que trabalharam também deram bastante de si, os nossos agradecimentos. E nós temos na nossa liturgia de hoje, falando sobre um personagem de alta importância no Antigo Testamento, que faz referência aqui à primeira leitura, descreve como um homem, aliás, a leitura chama um homem de Deus, não é isso? Um homem justo, um servo de Deus, foi dilacerado, sofreu muito em favor do povo. A leitura é pequena, mas a gente sabe de quem está falando, do profeta, não é? O profeta Isaías fala desse servo sofredor que não tem nome, não é lhe dado o nome, simplesmente como servo sofredor. Mas quando nós fazemos uma comparação entre este servo sofredor e a pessoa de Jesus, então a gente entende o porquê que este livro é um livro profético, tá? Por que Isaías é um profeta, né? A história desse servo sofredor calha perfeitamente aqui na história de Jesus. Foi esmagado, o sofrimento que ele assumiu em favor do povo, demonstrando o seu amor. Então Jesus é a plena realização desse modo de viver, aquele que por amor dá, entrega a sua vida por outro. Então, o servo sofredor, por excelência, é o próprio Jesus. Tá? O que lemos no profeta Isaías, o profeta Isaías é bem claro no seu livro, o que vai acontecer no Novo Testamento, certo? E esse servo sofredor é Jesus. E aos apóstolos ambiciosos aqui, que desejam os primeiros lugares no reino, Jesus ele propõe o seu próprio exemplo, não é? Nós vemos aqui que o sentido do Evangelho não inspira muita santidade, mas é porque quer demonstrar exatamente a humanidade total,
A humanidade ela tem a condição, o ser humano tem a condição da salvação, tem a condição da perfeição, certo? E todos se mostram assim como imperfeitos. O único que não é perfeito aqui, humanamente falando, na história da Bíblia de hoje, é o Jesus. Menos o pecado, cita o texto, né? Ele passou por tudo, experimentou de tudo, menos o pecado. Assim fala a Sagrada Escritura. Então, Jesus, os discípulos que se revelam dessa forma, esses dois apóstolos, né? Esses dois discípulos, eles ainda não haviam entendido muito a proposta de Jesus. Tá? Apesar de Jesus ter falado sobre isso várias vezes, ter colocado uma criança em 2 textos que nós lemos esses últimos domingos, né? Coloca uma criança como centro ali, como exemplo, não é? De ser o menor. Então, eles não têm compreendido ainda. Por isso é que Jesus ele fala claramente aqui. Então, diante da atitude desses 2 discípulos, que pedem para ocupar o lugar de destaque na sua glória, então, Jesus ele chama a atenção a todos, não só a eles 2, como também os outros discípulos e apóstolos, né? Como a todos nós, os batizados, chama a atenção sobre o perigo da ambição. A ambição sempre esteve presente na pessoa humana, sempre, não é? Perigo da ambição, do poder, do prestígio, não é? Sempre esteve à sombra, né, o não compreender o verdadeiro sentido de poder. Jesus ele tem poder, ele mostra isso e ele realiza o seu poder da forma diferente de ver, de compreender. Então Jesus ele mostra isso. Jesus ele sabe o que está falando, porque ele compreende perfeitamente a humanidade. Na verdade, Deus se encarna, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se humaniza, Deus se humaniza na pessoa de Jesus, exatamente para ser humano na sua essência, não é? E faz isso. Quando a gente lê o capítulo 4, tanto do Evangelho de Mateus como do Evangelho de Lucas, curiosamente no capítulo 4, versículo 1 até o 11, e o outro é 1 até o 13, que fala sobre aquelas tentações de Jesus no deserto, lembra? As tentações, ainda nessa liturgia deste ano a gente vai ler ainda sobre o texto completo. Mas Jesus ele foi tentado pelo diabo, principalmente o diabo tentando com relação a esse poder. Coloca Jesus lá em cima do mais alto ponto da cidade e mostra tudo. Está vendo aí, ó, todo esse poder eu te dou se você se ajoelhar a meus pés. O diabo diz, né? Então Jesus ele experimentou isto, esta tentação que faz parte da essência humana. Então Jesus ele sabe o que está dizendo. Ele sabe o que está dizendo. E Jesus supera isso, significando que nós também podemos superar. Tá? Nós também podemos superar. Muitos acabam entrando nessa lógica do pensamento do diabo, do pensamento meramente humano. Então, o sonho de se elevar acima dos outros, de ser mais do que os outros, acompanha historicamente a trajetória do ser humano. Sempre nós vamos encontrar isso, quiçá em muitas ocasiões, em pequenas proporções, mas nós também, em particular, passamos por isso. Tá? Todo mundo passa por um momento desse, não é? E às vezes não consegue lidar. Quando nós temos o conhecimento da história de Jesus e do ensinamento de Jesus, aí então a gente supera com mais tranquilidade. A gente consegue ver e consegue superar porque o segmento de Jesus ensina isso, não é? Quantas pessoas que querem galgar poder e assim o conseguem, mas de maneira errada, pisando sobre os outros, fazendo os outros sofrerem, não é? É comum a gente ver isso em grandes empresas, certo? É comum acontecer isso, só que quando a gente é pessoa de religião, de vivência religiosa, que conhece a palavra e o ensinamento de Jesus, a gente consegue ultrapassar isso com mais serenidade, tá? Às vezes até esquecer e muda a sua maneira de pensar, de tratar, de acolher os outros, certo? Então é muito importante isso, o desejo de poder
sobre os outros deve se transformar, através do ensinamento de Jesus, em serviço. Serviço gratuito, serviço por amor, tá? O Evangelho deixa claro, Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida por amor de muitos. Esse muito significa todos, tá? Então a gente vê perfeitamente aqui o servo sofredor do profeta Isaías e Jesus. Ele faz isso, ele pratica isso, ensina isso, e para nós que estamos hoje tendo acesso a esta palavra, a gente compreende perfeitamente, não é? Mas para o povo, os cristãos que o seguiam lá no momento presente, só aqueles mais próximos, não é que conseguiram perceber perfeitamente e superar isso, não é? E esse exemplo de Jesus, que é o servo sofredor, ele é também, de acordo aqui com a segunda leitura, né, que chama este servo de sacerdote. É aí que está a ligação da primeira leitura com a segunda leitura. Este servo, a que se refere aqui, chama de sacerdote. Sacerdote é aquele que santifica o povo por meio do sacrifício. Tem a ver, não é? Jesus, ele assume os nossos pecados. Ele paga pelos nossos pecados, pelo povo, não é? Então, ele é o único, o sumo e eterno sacerdote. Os outros sacerdotes, que é o sacerdócio ministerial, não é? Os padres, os bispos, tá? O sacerdócio ministerial é só um reflexo, é só uma representação, mas uma representação real, é uma continuidade do sacerdócio de Cristo, tá? Santifica o povo pelo sacrifício. Santifica o povo pelo sacrifício. Não que eu ou que outro sacerdote mereça, mas pelo próprio sacramento, que se recebe do sacramento da ordem, dá continuidade a este sacrifício constante. Por isso é que o ministro religioso, ele não pode ter o ministério como um determinado, entre aspas, poder, não é? Esse poder só pertence a Cristo. A santificação é pelo sacramento, não é pelo sacerdote, não é pelo bispo. A santificação do povo é pelo sacramento. Participar do sacramento, já tendo participado do batismo, aí então se alinha mais perfeitamente quem participa da confissão, da Eucaristia constantemente, não é? Da Eucaristia e da sua palavra. Por isso o sacerdócio ministerial, certo? Ele dá continuidade ao único e eterno sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Então, o que diz uma pequena reflexão aqui, ó. Jesus é o sumo sacerdote da carta aos Hebreus, que entra no céu depois de ter experimentado a natureza humana, aquilo que nós acabamos de citar agora, não é? O que nós chamamos de sacerdócio ministerial é um serviço, tá? É um serviço. Nós estamos realmente aqui só para servir. Podemos estar hoje aqui e amanhã não, e o sacramento continua, a igreja continua, o serviço continua, porque outros darão continuidade. Afinal de contas, devemos olhar sempre o Cristo sacerdote, que se faz realmente presente na Santíssima Eucaristia. Entenderam? Então, o desapego é essencialmente importante, tá? A figura principal a que nós devemos realmente nos apegar é quem? Jesus Cristo, tá? Haja vista que nós vamos encontrar também sacerdotes todos que são humanos, né? Que a gente vai perceber assim que não é um bom exemplo a ser seguido. Então você tem que seguir o exemplo de Cristo, tá? O exemplo de Cristo. E o povo percebe muito bem quando isso acontece. É ou não é, diácono? Percebe, sim. Então a nossa segurança tem que ser em Jesus, na sua palavra, no sacramento, na Eucaristia. Esta sim, não é? Os outros são representação, estão representando, não é? Estão representando. Então veja só, então vamos nesta Santa Eucaristia
aqui já no mês missionário, não é também pedir a Deus que nós permaneçamos firmes na obediência à fé que professamos. Toda vez que a gente celebra a missa, a gente diz em que cremos, não é? No que cremos, na igreja, no sacramento, na salvação. Então é nesta alegria que nós vamos agora ficar em pé e fazer a nossa profissão de fé.